Agora chegou um assunto aqui que eu fico revoltado quando chega essas reportagens, gente, que vocês não fazem ideia. Uma criança de 8 anos sendo abusada sexualmente na região norte aqui do estado de Mato Grosso. E sabe por quem, gente? Pelo próprio avô. Pelo próprio avô. A nossa equipe de reportagem esteve conversando com advogados de acusação, que inclusive relata como foi que os pais descobriram esses abusos. É importante a gente acompanhar essa reportagem, né, porque a forma como as crianças começam a agir, né, principalmente quem está passando por esse momento, cabe aos pais prestarem muita atenção nesse momento. Eu até estava vendo agora há pouco uma reportagem no Cadeia Neles, falando sobre essa situação, um delegado falando sobre o comportamento das crianças. A gente vai conferir agora, mas olha, é uma reportagem que a gente fica muito revoltado. As informações agora na tela do Balanço. José Jacinto Filho, de 64 anos de idade. A nossa equipe teve acesso a parte dos documentos que foram distribuídos ao Ministério Público e apontam este idoso como o principal abusador de uma criança de 6 anos de idade. Até os 8 anos ele estava cometendo esse crime com esse inocente. E a nossa equipe, para apurar de fato o que houve, procurou o escritório de advocacia, que hoje trabalha com um assistente de acusação para este caso, que nos relatou tudo o que a mãe da criança falou sobre a situação. Infelizmente, é mais um caso onde temos relatos de abusos, né, abusos sexuais, e nesse caso de uma criança com tenra idade, né? É importante frisar, como de conhecimento, que nós sempre atuamos defendendo um acusado, né? E hoje, conforme prerrogativa do Código de Processo Penal, hoje nós estamos desempenhando a função de assistente de acusação. Em outras palavras, estamos auxiliando o Ministério Público para a produção de provas do presente caso. Quando ela descobriu essa situação, qual foi o comportamento dela, qual foi a atitude dela? Veja só, quando nós trabalhamos em questão de abusos, né, principalmente de crianças, é importante deixar claro que a criança, na sua inocência, deixa alguns sinais, alguns elementos, que às vezes no dia a dia do nosso cotidiano, né, de trabalho, de afazeres, acabam se passando por despercebidos, né? Nesta situação, nesta oportunidade, a família que nos procurou, em determinado momento, ao se porem a dormir, a mãe observou que a criança, que o seu filho, despia um boneco de estimação dela, né? A esse boneco ela dava o nome de Corintiano, né? E quando a mãe percebeu aquela situação da criança despindo o boneco, né, ela questionou qual a razão dela estar despindo o boneco, estar despindo o corintiano, né? No primeiro momento foi relutante em dizer a razão, né, mas com uma conversa mais próxima, a criança relatou que o avô fazia aquela situação ali, se despia, né, para dormir, né? Quando então imediatamente a família nos procurou, né, para saber quais as medidas a serem adotadas, né? E lógico, nós, como advogado de defesa, nós procuramos buscar elementos contundentes, né, para levar a efeito uma denúncia dessa, uma denúncia grave, né? É um senhor de 64 anos e, à época, uma criança de 6 anos, que foi abusada dos seus 6 anos até os 8 anos. Hoje está com 9 anos de idade, né? Então, naquele primeiro momento, o que nós procuramos? Nós levamos essas crianças a profissionais, a pessoas técnicas, né? A psicólogo, a terapeutas, e que ali constatou-se por medidas técnicas, né? Por fórmulas adequadas, que aquela criança ali estava sendo vítima ou foi vítima de um abusador. E como eram os abusos, doutor? Conforme a criança relatou, o avô passava a mão em suas partes íntimas, né, chegando diversas vezes a tocar com as partes íntimas do avô na própria criança, né? E naquela oportunidade o avô dizia à criança que isso era normal, que outras crianças faziam aquilo com o avô, né? Então, certamente esta pessoa que foi presa na quinta-feira fez outras vítimas, né? Então,
nós observamos, nós temos que a imprensa tem um papel de suma relevância em casos análogos, pois com a exposição da pessoa presa, certamente novos casos irão aparecer, assim como já apareceu na cidade de Sorriso 2 outros casos. A mãe, aliás, a família, teve que sair da cidade justamente por preservar a integridade e também por medo, né, doutor? Exatamente. A família hoje, não posso lhe dizer se feliz ou infelizmente, não reside mais no município de Sinop, né, tiveram que passar por diversos outros estados, preservando a sua integridade física, psicológica, né, da família, da criança, especialmente, né. Infelizmente, após tomar conhecimento desta demanda, desta ação, o abusador evadiu-se do local e passou a perseguir a família, né. Diversos boletins foram feitos com esses relatos, né, motivo pelo qual nós optamos para que a família deixasse o município de Sinop, né, até que se conclua toda a investigação, especialmente até que o abusador fosse preso, o que aconteceu na quinta-feira, né. Ressaltar que, muito embora o abusador estivesse foragido, o processo tramitou. Externamente, a criança está bem, vamos dizer assim, né? Está em outro estado, está estudando, né? Conversamos com ela final de semana, né? Está alegre, está uma criança de 9 anos, né? Brincalhona, esperta e queira Deus que um fato deste não torne prejudicial ao seu psicológico, à sua criação. Eu quero agradecer aqui as suas informações, doutor Bruno, nos relatando e passando, de fato, como tudo houve. Como semana passada nós mostramos a vocês esta prisão deste senhor de 64 anos de idade, hoje nós temos como tudo aconteceu.